A primeira aparição dos Vingadores nos quadrinhos foi em sua própria revista com o título de Avengers, em setembro de 1963, no mesmo mês de estreia de X-Men. A equipe foi criada por Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers, como uma resposta à Liga da Justiça, cuja revista reunia em uma história os principais heróis da DC Comics. Os Vingadores são a principal organização da Terra de sobre-humanos, combatentes do crime e heróis dedicados a proteger o mundo de qualquer ameaça que esteja além do poder de qualquer força. Fundado logo após o surgimento da equipe Quarteto Fantástico, os Vingadores se tornaram a primeira equipe de super-humanos a receberem completa aprovação oficial do governo e pelo Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Teve também a aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas e mais tarde pela Agência Internacional de Inteligência e Aplicações de Lei, a SHIELD. O sucesso deles deu origem a várias equipes, tanto nacional quanto mundial, e com diferentes membros. Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga, Vespa e Hulk, além de seu primeiro recruta, o Capitão América. Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. X-Men é uma equipe de super-heróis de histórias em quadrinhos épicas publicadas nos Estados Unidos pela Marvel Comics. Criados por Stan Lee e Jack Kirby, estrearam em sua primeira edição publicada em setembro de 1963. Os X-Men são mutantes que, como resultado de súbito salto evolucionário, nasceram com habilidades super-humanas que geralmente se manifestam na puberdade. Consequentemente, em suas histórias, vários homens comuns têm um intenso medo ou desconfiança dos mutantes, que são vistos pelos cientistas em geral como um novo degrau da evolução humana. Logo, muitos os consideram uma ameaça à própria sociedade humana. Fato intensificado por mutantes que usam seus poderes para fins criminosos. Assim que percebeu que os mutantes eram o próximo passo na evolução humana, o professor Charles Xavier reuniu adolescentes talentosos para serem sua primeira turma de alunos superdotados, com o principal objetivo de proteger e educar os jovens mutantes. Professor Xavier, Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo e Jean Grey, que era a primeira garota Marvel. Professor Xavier, Ciclope, Wolverine, Jean Grey, Vampira, Tempestade e Fera. Os Guardiões originais apareceram pela primeira vez na revista Marvel Super-Heróis, edição número 18, em janeiro de 1969, que foi escrito por Arnold Drake e desenhado por Jenny Collan. Os Guardiões originais são do século 31, em uma linha de tempo alternativa do universo Marvel, da Terra 691. Os membros originais da equipe incluíam o Vance Astrovic, um astronauta da Terra do século 20 que passou 1000 anos viajando pelo espaço. Outros membros da equipe original são Martin X, de Plutão, Capitão Charlie 27, um soldado de Júpiter, e Yondo, um ser de pele azul de Centauro 4. Senhor das Estrelas decidiu formar uma equipe para proteger a galáxia. Para isso ele recrutou Adam Arlock, Drax, Gamora, Marty, Rocket e Groot. O grupo estabelece uma base de operações na Estação Espacial de Lugar Nenhum, que possui um sistema de teletransporte com alcance universal. Um cão inteligente telepata chamado de Cosmo é o chefe da segurança de Lugar Nenhum e trabalha em extrema colaboração com a nova equipe. Vance Astrovic, Martin X, Charlie 27 e Yondo. Senhor das Estrelas, Groot, Rocket, Gamora e Drax. Concebida pelo escritor e ilustrador Rob Liefeld, a equipe apareceu pela primeira vez em Novos Mutantes da edição número 100, em abril de 1991, e logo depois apareceu em sua própria série chamada X-Force. O grupo era originalmente uma versão renomada da equipe dos anos 80, os Novos Mutantes. X-Force era um bando de mutantes fora da lei que geralmente eram liderados e treinados pelo agente extremista conhecido como Cable. A maioria de seus membros eram ex-alunos do professor Xavier que foram colocados sob sua proteção. Ao longo dos anos, a equipe agiu sob a lei, com ou sem Cable, para garantir a liberdade dos mutantes. A equipe se desfez e se reformou várias vezes, geralmente quando Cable precisava de agentes para ajudá-lo em suas atividades terroristas. A X-Force adotou uma atitude proativa em relação aos terroristas mutantes. A filosofia básica de Cable que ele relatou à sua equipe era: pegue-os antes que eles peguem você.
A X-Force esteve envolvida em ataques a grupos mutantes, como a Frente da Libertação Mutante, e foi marcada no início de sua carreira como um grupo de terroristas. Cable, Míssil, Boom Boom, Apache, Shatterstar, Feral e Dominó, que na verdade era a mutante Copycat se passando por Dominó. Wolverine, Psylocke, Phantom X, Arcanjo e Deadpool. Sua primeira aparição foi em Quarteto Fantástico edição número 1, em novembro de 1961, que ajudou a inaugurar um novo nível de realismo. O Quarteto Fantástico foi o primeiro time de super-heróis criados pelo escritor e editor Stan Lee e o ilustrador Jack Kirby, que desenvolveram uma abordagem colaborativa para a criação de quadrinhos com esse título que usariam a partir de então. O Quarteto Fantástico é um grupo de exploradores científicos liderados pelo Dr. Reed Richards. Depois que o time ganhou poderes durante uma viagem improvisada ao espaço, Sue Storm, Johnny Storm e o piloto Ben Green decidiram permanecer juntos para explorar os limites da ciência. Com base no edifício Baxter, o grupo é financiado pela fortuna pessoal do Dr. Richards, acumulada pelas muitas patentes que ele produziu. Eles são registrados como Quarteto Fantástico LTDA. Todos os 4 decidiram usar seus poderes para uma melhora na humanidade e fundaram o Quarteto Fantástico. Eles não são super-heróis no sentido tradicional, mas sim exploradores, enfrentando quaisquer desafios que possam surgir como uma família. Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e o Coisa. A origem dos Defensores aparece em um arco de histórias de Roy Thomas antes da formação oficial da equipe. O primeiro em Doutor Estranho, edição 183, em novembro de 1969, Namor, edição 22, em fevereiro de 1970, e O Incrível Hulk, na edição 126, abril de 1970. Os Defensores é um grupo de super-heróis do universo Marvel, da editora Marvel Comics, fundada por Doutor Estranho, Hulk, Namor e o Surfista Prateado para combaterem ameaças cósmicas e interdimensionais. Lançados nos Estados Unidos em dezembro de 1971, como um projeto do redator da Marvel, Roy Thomas, para dar continuidade às histórias de personagens importantes do universo Marvel, como Doutor Estranho e Surfista Prateado, que haviam perdido suas revistas próprias. Procurando garantir as vendas, juntaram eles com Namor, um personagem famoso, e o Ao Incrível Hulk, um dos personagens da Marvel de maior sucesso na época. Nessa formação, Hulk, Surfista Prateado, Doutor Estranho e Namor se uniram para combater ameaças de cunho cósmico que nem mesmo os Vingadores estavam prontos para combater. Sempre tomando as decisões em prol da defesa da Terra, lutando contra seres de outros mundos, outras dimensões e universos paralelos. Outros heróis se juntaram a eles durante suas aventuras, como a Primeira Valquíria e o ex-vilão Falcão Noturno. Doutor Estranho, Hulk, Namor e o Surfista Prateado. Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro e Jessica Jones. Os Eternos foram criados por Jack Kirby e a estreia do grupo aconteceu em 1976 em Os Eternos primeira edição. Jack Kirby quis explorar temas e ideias similares ao Quarto Mundo. Os Eternos são uma ramificação evolutiva da humanidade dotada de incríveis poderes e habilidades para cuidar da raça humana ao longo dos anos. 1 milhão de anos atrás, os misteriosos seres épicos conhecidos como Celestiais criaram 100 Eternos e partiram. Desde então, os Eternos vivem isolados na Terra, raramente interferindo com a humanidade e renascem sempre que for preciso. Depois de 2 guerras devastadoras, os Eternos que restaram na Terra escolheram um caminho de paz e dedicaram suas vidas para melhorar a si mesmo e a sua sociedade. O melhor exemplo do que eles podem realizar quando trabalham juntos é o poder da mente unida, que é criado quando vários Eternos juntam sua vontade e inteligência para se tornar temporariamente uma entidade poderosa. Aqueles nascidos antes da queda de Titanos: Arlok, Astron, Diana, Cronos, Mestre Elo, Oceanos, Shastra, Tyrius e Uranus. Ajak, Cersei, Icaris, Kingo, Sprite, Pastos, Makari, Druig, Gilgamesh e Tena.
Criado por Brian McBendis e Steve McNiven, sua primeira aparição publicada em Novos Vingadores da edição 7, em julho de 2005. A história deles foi discutida no especial dos Novos Vingadores, Illuminates, em maio de 2006. O grupo foi formado durante uma reunião chamada pelo Homem de Ferro dentro de uma semana após a guerra de Kree-Skrull. O Homem de Ferro percebeu que todos os indivíduos presentes souberam da ameaça e que eles poderiam ter parado em conjunto de nunca acontecer. Ele argumentou que uma vez que as raças alienígenas consideravam os heróis da Terra como aplicação da lei, eles deveriam começar a agir como eles e criar um grupo de super-humanos na Terra. Os Illuminati eram um grupo de reflexão secreto originalmente composto do Senhor Fantástico, Homem de Ferro, Professor Xavier, Doutor Estranho, Raio Negro e Namor. Eles se encontraram em segredo por vários anos, compartilhando informações e estratégias, funcionando relativamente bem sucedido no início, apesar de suas características únicas e diferenças consideráveis em quase todos os sentidos. Senhor Fantástico, Doutor Estranho, Homem de Ferro, Professor Xavier, Raio Negro e Namor. Senhor Fantástico, Professor Xavier, Raio Negro, Capitã Carter e Capitã Marvel. Os Thunderbolts apareceram pela primeira vez em O Incrível Hulk na edição 449 em janeiro de 1997 e foram criados por Kurt Busiek e Mark Bagley. Eles são um grupo de super-heróis fictícios da Marvel Comics formado originalmente pelo super-vilão conhecido como Mestre do Terror. Eles resolveram se passar por um grupo de super-heróis quando os Vingadores e outros heróis desapareceram após a saga Massacre. Os Thunderbolts são um grupo de heróis menos heróico da Marvel, sendo muitas vezes vilões em algumas formações, mas mesmo quando fazem o bem, utilizam de métodos não legais dentre os heróis, como ameaças, torturas e assassinatos. Na maioria de suas formações, o grupo é formado por vilões, vilões regenerados ou anti-heróis. Ao longo dos anos, os Thunderbolts operaram como um grupo virtuoso quando liderados por Gavião Arqueiro, Luke Cage e Soldado Invernal. Eles eram mais como uma força de patrulhamento para os corrompidos comandados por Norman Osborn e Wilson Fisk. Mais recentemente, Cage montou uma nova equipe com a intenção de limpar o legado do nome dos Thunderbolts como uma equipe de super-heróis após o uso indevido do nome por Fisk durante o seu reinado de terror. Atlas, Barão Zemo, Mech-1, Meteorita, Soprano e Tecno. Hulk Vermelho, Elektra, Justiceiro, Venom, Deadpool e Motoqueiro Fantasma. Criados por Stan Lee e Jack Kirby para a Marvel Comics, os Inumanos são descendentes de humanos normais que há muitos séculos foram modificados em experiências realizadas pelos alienígenas conhecidos como Kree. Os Inumanos apareceram pela primeira vez na revista Quarteto Fantástico na edição 45, em dezembro de 1965. Os Inumanos principais são os que pertencem à família real, que governam os demais num rígido sistema de castas. No começo da guerra Kree-Skrull, há milhões de anos atrás, os Krees estabeleceram uma estação no planeta Urano, uma posição estratégica entre os impérios. Através do seu trabalho nessa estação, eles primeiro observaram formas de vida desinteressantes, mas anos mais tarde eles descobriram que a vida consciente na Terra possuía potencial genético dado a eles pelos Celestiais. Intrigados, os Krees começaram a fazer experimentos nos primitivos humanos da Terra. Eles tinham dois objetivos: investigar possíveis maneiras de contornar a sua própria estagnação evolucionária e criar uma poderosa raça mutante de soldados para usar contra os Skrulls. Embora seus experimentos tenham sido bem-sucedidos em criar uma linhagem de humanos com habilidades extraordinárias, eles abandonaram seu experimento porque uma profecia genética havia previsto que os experimentos acabariam levando a uma anomalia que destruiria a inteligência suprema de Kree. Raio Negro, Medusa, Cristal, Gorgon, Karnak, Triton, Maximus, Dentinho e Daisy Johnson. Fiz um resumo de algumas das equipes mais conhecidas da Marvel. Desde já agradeço a todos. Qualquer dúvida, sugestão ou dica, deixe nos comentários. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilha e siga nosso canal. Valeu!